gente, aqui é Helena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um dos meus livros clássicos favoritos, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Jane Eyre tem o subtítulo Uma Autobiografia, que é uma autobiografia da Jane Eyre. Foi escrito em 1847, publicado pelo pseudônimo Currer Bell, que é um pseudônimo masculino, em Londres pela editora Smith, Elder & Company. Mas esse não foi o primeiro livro da Charlotte Brontë. O primeiro livro é O Professor, mas Jane Eyre é sua obra suprema, é sua obra-prima e é um clássico que percorre aqui há séculos na literatura. Jane Eyre é considerado um marco no romance de formação. Não é um marco inicial, mas é um marco para esse gênero literário. O que seria um romance de formação? Romance de formação é um gênero que surgiu muito do nacionalismo alemão, que é basicamente focado no desenvolvimento do personagem como ser humano ao longo da história. Então ele passa por várias coisas, por vários pontos, vai subindo a escadinha ali de desenvolvimento, e também a Charlotte traz diversos elementos da literatura gótica, seja na própria ambientação, no próprio mistério, porque tem até um ar sobrenatural que tu fica meio em dúvida se... Mano, será que não tem fantasma nessa história? Hello, Ghostbusters. Jane Eyre é um dos livros que eu mais amo. Essa é a minha edição comentada e ilustrada da Zahar, dos clássicos da Zahar. Eu sou apaixonada por essa edição. Eu amo as edições da Zahar, elas são incríveis. E essa edição aqui, ela é perfeita. Tipo assim, ela é perfeita, ela é linda, ela é maravilhosa. E ela representa muito na capa o que seria a Jane, na sua forma como uma pessoa, uma mulher nessa sociedade vitoriana, e a sua libertação feminina. Porque esse livro conta sobre a emancipação feminina, tanto pessoal quanto espiritual, da Jane. Mas vocês vão entender melhor. A gente conhece a Jane desde a infância, enquanto ela está morando com a tia dela e seus primos. Os pais da Jane morreram e ela foi adotada pelo tio, pelo irmão da mãe. Só que desde sempre a tia não gostou dela, ela tinha meio que um ressentimento, uma mágoa assim. Então ela tratava muito mal a Jane, principalmente quando o tio faleceu. Então a Jane foi escorraçada durante grande parte da infância dela pelos seus familiares. Ninguém ali ao seu redor gostava dela. Todas as vezes que aconteceu alguma coisa, a culpa era da Jane. Ela tinha um primo específico ainda que tratava ela muito mal. Teve uma briga entre os dois que a Jane levou a culpa e ela ficou presa no tal do quarto vermelho. O quarto vermelho foi o quarto onde o tio dela morreu. E ela entrou em pânico, gente. Ela ficou apavorada. E aí é um dos pontos de sobrenatural que a gente consegue notar no livro. Mas, na verdade, foi só o pavor mesmo de estar no quarto de que o tio dela morreu e ela ser uma criança. E ela tem, tipo, um surto nervoso, assim. O próprio boticário, que não é farmacêutico, não é médico, é um boticário que vai lá ver ela, fala que ela teve realmente um surto nervoso. Aí chega uma idade em que a Jane vai para um colégio. E nessa ida do colégio é um ponto, assim, que a tia vê que pode se livrar da Jane. Só que a Jane tá doida pra ir, tá? A Jane, assim, sim, é pra ir pra um colégio interno e nunca mais voltar pra cá. Sim, eu quero. Eu não quero ficar aqui. Deus me livre de continuar aqui. Me leva. Eu quero ir embora dessa casa. Então, desde o começo, a Jane quer muito se libertar. Tem vários momentos também que ela se isola muito. Ela busca conforto em livros. Ela fica também olhando muito pra fora, nesse desejo dela de ir pra vida, assim, pra sair dali. Ela queria sair daquele lugar. Só que antes de sair daquele lugar, ela tem uma conversa com a tia dela e ela dá nos dedos. É incrível. Ela fala assim: que bom que a senhora não é parente minha. Nunca mais vou chamá-la de tia enquanto viver. Nunca virei visitá-la quando tiver crescido. E se alguém me perguntar se gostava da senhora e como me tratava, vou dizer que me sinto mal só em me lembrar da senhora e que me tratou com crueldade terrível. Como ousa afirmar isso, Jane Eyre? Como ouso, senhora Reed? Como ouso? Porque essa é a verdade. Pensa que não tenho sentimentos e que posso viver
sem uma grama de amor ou gentileza, mas não posso. E a senhora não tem piedade. Vou me lembrar para sempre de como me atirou bruscamente com violência no quarto vermelho e me trancou ali. Embora eu estivesse muito angustiada, embora eu gritasse, sufocando de tristeza, tenha piedade, tia Reed. E a senhora me castigou assim porque seu filho me bateu, me derrubou no chão, sem motivo algum. Vou contar essa história exatamente a qualquer um que me faça perguntas. As pessoas acham que a senhora é muito boa, mas a senhora é má. Tem um coração frio. A senhora é mentirosa. Cara, assim, ó, foi de uma satisfação tão grande quando a Jane falou isso pra tia dela. Assim, ó, meu coração encheu de alegria quando a Jane soltou essa na cara da tia dela, porque o ódio que eu estava sentindo naquele momento era gigantesco. E aí ela vai para um colégio interno chamado Lowell. Vocês acham que a vida dela melhorou? Não, porque ela já chegou no colégio interno tida como mentirosa, porque a tia dela ficava contando mentiras a respeito da Jane. E aí os professores e tal já tinham uma visão meio assim dela. Só que nesse colégio ela conhece a Ellen. A Jane, a gente se apega desde o começo. A Jane é uma personagem, uma protagonista que a gente torce profundamente para ela ficar bem, para as coisas melhorarem na vida dela. Mas a Ellen é a personagem que a gente quer proteger do mundo e pôr num potinho, porque ela é escorraçada pelas professoras e ela não sente raiva por isso. E isso vai fazer com que a Jane mude muito a sua visão das coisas. A Ellen tem um grande lado no cristianismo e no perdão e não ser uma pessoa ressentida. Então ela consegue perdoar muito fácil as maldades que as pessoas fazem com ela. E a Jane vai aprendendo um pouco mais esse lado mais gentil que ela não tinha contato antes porque ela vinha de um lar extremamente abusivo. Ao longo desse vídeo vai vir diversos spoilers. Este é um deles. Preparem-se. A Ellen vai morrer. E essa parte é muito triste. Eu tava com um sentimento assim de que, meu Deus, ela vai morrer. Eu tô sentindo que ela vai morrer. Vai acontecer alguma coisa com ela. Ela é boa demais pra esse mundo. E ela morreu. Ai, gente, é triste, assim, é de partir o coração. Acabando esse spoiler, aí a gente chega na parte que a Jane se forma no colégio e consegue um trabalho numa casa para educar uma garota. Nesse colégio ela aprende diversas coisas, ela desenvolve muito bem o desenho, a música, sabe falar várias línguas, principalmente francês, ela é muito boa em falar francês. E a Adele, que é essa garota que ela vai educar, é francesa, então elas vão se dar muito bem. Ela chega nessa casa, ela acha que a governanta no começo é a dona, mas na verdade o dono da casa é o senhor Rochester. Eu vou chamar de Rochester ou Rochester, dependendo da minha vontade. Eles se encontram sem querer enquanto a Jane está procurando a casa, mas ele não diz que ele é o dono. E eles passam muito tempo, assim, uns dias, sei lá, semanas, sem se encontrarem de novo. E aí, eles se conhecem, ele tem uma personalidade bem diferente da dela. Naquela época, a Jane tem 18, 19 anos e ele é uns 20 anos mais velho. Ele é muito duro, assim, muito ríspido. E ele não é bonito, em nenhum momento ele é tido como bonito no livro. Eles vão se conhecendo, se interagindo e tal. Ela vai conhecendo as pessoas com quem ele se relaciona, um grupo de mulheres ricas que menosprezam completamente essas mulheres que são professoras, tipo a Jane, que educam as meninas em casa. A Charlotte repassa muito bem como era essa visão dessas mulheres, né? E como a parte rica da sociedade destratava essas pessoas. E aí a gente vai vendo assim a Jane se envolvendo com ele, se envolvendo com o Rochester, se apaixonando, e muitas vezes a gente vê também o Rochester apaixonado e se envolvendo, só que outras vezes não, fica muito confuso, assim, a gente fica, mano, será que tá acontecendo isso mesmo? Ou sei lá, sabe, porque ele faz muito jogo de manipulação, muito joguinho, inclusive num desses jantares que ele tá com essas pessoas ricas e pipipi papapó, ele se veste de cartomante pra conseguir colher uns verdes da Jane. Vocês têm noção? O cara se presta ao papel de se vestir de cartomante só pra colher um verde, gente.
Olha isso! Até que finalmente chega na parte que ele se declara pra ela e pede ela em casamento. E a partir disso, novamente, vem um spoiler por aí que, se você não quer estragar sua leitura, eu diria pra você pular essa parte. O Sr. Rochester é casado já. A Jane aceita o pedido de casamento, mas só descobre que ele é casado no dia do casamento, na hora do casamento. É uma mulher que ele se casou, ele explicou todo o rolê, porque que ele se casou, que foi uma armação e tal. Claro que é tudo a visão dele, né? A gente não sabe a visão da esposa. A Jane, com toda a sua personalidade já mais fortalecida, por mais que ela amasse o Rochester, ela não vai abrir mão de seus valores morais, porque era muito moralmente questionável, né? Ela se casar com um homem casado, ela ficar ali com ele, sendo ele casado, e vai embora sem nada. Ela deixa todas as coisas dela e vai embora. Ela quase morre, é uma parte assim que ela passa frio, passa fome, é escorraçada pelas pessoas, e ela procura ajuda, até que ela bate na porta de um cara que é tipo um pastor, um reverendo. E esse cara, se a gente achava que o Rochester era truncado, esse aqui é... Nossa, ele é amargurado, ríspido, leva a religião, assim, ao pé da letra, extremamente, assim, ó, fanático. E ele é apaixonado por uma mulher, mas ele não conseguiu... se casar com essa mulher, a religião vira a missão de vida dele, então ele acha que estaria meio que deixando de lado essa parte, deixando de lado Deus, então não teria o mesmo propósito aquele casamento, então ele prefere viver a vida amargurado, sem a pessoa que ele ama, para se dedicar à religião. Ele tem 2 irmãs e a Jane se dá muito bem com essas 2 irmãs. E aí ela acaba virando a professora de uma escola da região, até que algumas coisas acontecem. E pela 3ª vez, spoilers vêm por aí. Aí eu acho que talvez vai ser um grande spoiler que você que não leu e quer ler e desfrutar essa literatura sem tantos spoilers deveria pular. O John pede a Jane em casamento para que ela vá com ele passar a palavra de Deus para as pessoas. E não é bem um casamento, né? É quase um negócio. Ela diz que ela não pode se casar com ele porque ela não o ama dessa forma, mas que ela iria com ele ajudar e tal, ensinar as pessoas. E ele se recusa porque aquilo é moralmente errado, porque não pode um homem e uma mulher estarem fazendo isso. Quando eu termino de gravar o vídeo, eu descubro que meu celular acabou a bateria e não gravou todo o vídeo. Mas vamos lá. Ela descobre que ela é prima do John e das irmãs do John. E descobre também que é herdeira. Sim, ela tem uma herança que um tio deixou pra ela, fazendo com que ela fosse prima do John. E aí ela divide a herança com eles, porque ela não se vê necessitando desse dinheiro. E no momento também de mistério, de quase conexão de almas, ela ouve o Rochester chamando por ela. Então ela decide pegar as coisas dela e ir atrás dele de novo. Por pura decisão dela, por pura escolha dela. A Charlotte Brontë deixa bem claro que a Jane é uma pessoa livre e ela está fazendo as escolhas dela por vontade própria. E ela decide seguir o coração dela e ir atrás do Rochester. E que ela descobre que a casa dele foi destruída por um incêndio. Descobre que teve pessoas que sobreviveram, mas uma pessoa que morreu foi a esposa do Rochester e que ele ficou cego e perdeu uma das mãos. E aí ela encontra ele é outro homem, ele não é mais aquele homem duro, aquele homem cheio de joguinhos, não, ele é muito mais fragilizado, ele é muito mais dependente. E ela também não é mais aquela pessoa que ela era quando ela conheceu ele. Ela é muito mais forte, se tornou uma pessoa muito gentil ao longo dos anos, principalmente depois que ela saiu da casa da tia e conheceu a Ellen. E ela sempre foi uma pessoa muito frágil, mas ela sempre também foi uma pessoa muito forte. E aí ela decide também continuar com ele e se casar com ele. Tanto que na página 520, ela fala, na conclusão, no capítulo 38, ela fala: leitor,
casei-me com ele. É a primeira frase desse capítulo. A Jane é uma pessoa apaixonante desde o começo. Jane Eyre é um livro clássico que te prende do início ao fim. Charlotte Brontë é irmã da Emily Brontë, a escritora de O Morro dos Ventos Uivantes, mas não achem que esses livros têm alguma coisa parecida. Eles são bem distintos um do outro. E, particularmente, eu prefiro muito mais Jane Eyre. É uma história de emancipação das mulheres e pensando no momento que foi escrito no século XIX, onde o puritanismo e o moralismo eram tão fortes, é mais ainda poderoso esse livro. Existem algumas adaptações cinematográficas desse livro. Eu assisti a de 2011, dirigido pelo Cary Fukunaga, em que a Jane é a Mia Wasikowska, acho que é assim, não me peçam pra falar direito. E o Rochester é o Michael Fassbender. E a Amelia Clarkson faz a Jane mais nova também. Eu gosto bastante do filme, eu recomendo bastante o filme, principalmente se você gosta de filmes épicos, assim, filmes históricos. É um filme lento, tá? Eu gosto muito, mas é um filme lento. E eu acho que retrata bem essa parte da literatura clássica, que é uma literatura lenta, apesar da Charlotte conseguir manter a gente preso na história o tempo inteiro. É absurdo o que essa mulher escreveu, como essa mulher escreveu. E é recomendadíssimo. O filme é muito bonito de se ver também. E eu gostei bastante. Ele foi muito fiel ao livro, o que já me agrada bastante, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui embaixo se vocês conheciam essa história, se vocês gostam dessa história. Vocês gostam de clássicos? Me conta aí. Compartilhe as suas redes sociais, me segue nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!